Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Larissa. Meu grupo é composto por Nayara, Laila e Luana e a gente ficou responsável por explicar um pouco sobre o diabetes mellitus tipo 1. E hoje eu vou falar um pouco sobre a definição e a fisiopatologia da doença. O diabetes mellitus tipo 1 é uma doença autoimune que resulta da insuficiência da produção endógena de insulina, devido a um ataque que ocorre às células beta-pancreáticas produtoras do hormônio. As manifestações clínicas, elas decorrem de um aumento nos níveis séricos de glicose e trata-se de uma patologia que está intimamente associada a diversas complicações agudas ou crônicas, como doenças cardiovasculares, doenças neurais, doenças renais, problemas nos olhos, como a retinopatia diabética, ou até mesmo dificultar a cicatrização de feridas. O diabetes mellitus tipo 1 é mais comum em crianças e adolescentes. Por isso, o manejo da doença ele vai muito além do controle glicêmico. É importante também priorizar fatores como a educação em diabetes, o acompanhamento psicossocial e familiar também para o tratamento. O diagnóstico da diabetes mellitus tipo 1 ele segue os seguintes critérios: glicemia plasmática em jejum maior ou igual a 126 mg por decilitro, glicemia 2 horas após uma sobrecarga de 75 gramas de glicose igual ou superior a 200 mg por decilitro, ou hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%. E é necessário que 2 exames estejam alterados. Bom, a base fisiopatológica do diabetes mellitus tipo 1 é a destruição progressiva e específica das células beta-pancreáticas por mecanismo autoimune. A destruição da célula beta é dependente de uma resposta imunológica predominantemente celular, com ativação de linfócitos TCD4 e TCD8. Os principais autoanticorpos que podem ser determinados por métodos disponíveis em laboratórios de referência são ICA, o GAD65 e ICA 512. Entre as razões mais aceitas para a reatividade autoimune à célula beta figuram as infecções virais e bacterianas em indivíduos geneticamente predispostos, ou a exposição a fármacos e a alimentos também, ou outros fatores ambientais. A taxa de destruição das células beta é variável, sendo mais rápida em crianças. Em resumo, é necessário que haja uma resposta imunológica contra as células beta, levando a uma resposta pró-inflamatória para que ocorra a perda da massa funcional do pâncreas, e essa massa ela seja substituída pela massa não funcional, por tecido fibroso. Em decorrência do controle inadequado da resposta imune, inicia-se aí um processo inflamatório crônico com infiltração de células imunológicas nas ilhotas de Langerhans, que é a insulite, inflamação das ilhotas. Desse modo, a insulite ela vai contribuir para a perda da massa funcional do pâncreas e, consequentemente, a deficiência de insulina, que é quando ocorre o diabetes mellitus tipo 1. Essa perda da massa funcional pancreática ela vai ocorrer de forma brusca, levando à necessidade do uso da insulina exógena. Dando continuidade, a hiperglicemia crônica ela está associada às complicações cardiovasculares, renais e neurais, além de levar a problema nos olhos e dificultar a caracterização de feridas. Em resumo, o diabetes mellitus ela é classificada de acordo com a sua etiologia. Os principais sintomas são a poliúria, polifagia, polidipsia, a visão turva, a fraqueza, a perda de peso, a cetoacidose diabética e a acidose metabólica. A destruição das células beta é geralmente mediada por processo autoimune, o qual pode ser detectado pela presença de autoanticorpos circulantes no sangue, caracterizado pela diabetes mellitus tipo 1A ou autoimune. Sobre os dados foram retirados das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, de 2019 a 2020. Neles contidos as seguintes informações. Teve uma acentuada variação geográfica.
apresentando taxas por 100 mil indivíduos com menores de 15 anos de idade, as quais variam, por exemplo, na Finlândia com 38,4, no Brasil com 7,6 e na Coreia 0,5. A incidência de diabetes tipo 1 está aumentando nas últimas décadas, particularmente entre crianças com menores de 5 anos de idade. Em 2017, o número mundial de pessoas com diabetes mellitus tipo 1 na faixa etária de 0 a 19 anos foi aproximado em 1.100.500, com estimativa do surgimento de 132 mil novos casos por ano. Agora, vamos falar da terapia nutricional. O primeiro ponto é a realização da avaliação nutricional, que é fundamental para saber se a alimentação e o crescimento da criança estão acontecendo conforme o esperado. Outro ponto importante é a avaliação dos exames bioquímicos e o conhecimento sobre as práticas de atividade física, caso essas sejam realizadas. Os objetivos com a terapia nutricional são, primeiro, estabelecer um padrão alimentar adequado com alimentos de todos os grupos alimentares. Segundo, manter a glicemia nos níveis permitidos. O HGT deve ser menor que 99. Também é importante manter os lipídios dentro do recomendado e manter a pressão arterial em níveis normais. Por último, mas não menos importante, precisamos oferecer nutrientes o suficiente para manter o crescimento e desenvolvimento adequado. Recomendações. É importante a implementação de um plano alimentar individualizado com ajustes de insulina apenas se necessário. É feito também o monitoramento da ingestão de carboidratos, seja por contagem de carboidratos ou por estimativa baseada na experiência. Essa é a chave para alcançar o controle glicêmico. Para crianças, o plano alimentar deve se basear na lei da alimentação e no grupo básico dos alimentos, devendo ter alimentos de todos os grupos. Também é importante manter um aporte calórico para assegurar o crescimento e desenvolvimento dessa criança. A distribuição de macronutrientes varia dependendo da avaliação da criança, mas, no geral, é recomendado que tenha de 40% a 50% de carboidratos, de 15% a 20% de proteínas e um máximo de 35% de lipídios. Fatores no atendimento. O manejo alimentar deve considerar hábitos familiares, preferências alimentares, necessidades religiosas ou culturais, finanças, horários, atividade física, habilidades do paciente e da família em realizar cálculos. Alfabetização e autogestão do diabetes também devem ser consideradas. As visitas com o nutricionista devem incluir avaliação das necessidades de mudanças nas preferências alimentares, horários, acesso ao alimento, crescimento e desenvolvimento, peso, risco cardiovascular e potencial para transtornos alimentares. A adesão à dieta está associada com melhor controle glicêmico na juventude com diabetes tipo 1. Para alcançar a meta do tratamento de crianças e adolescentes com diabetes tipo 1, cada vez mais vem sendo utilizado o esquema de insulina basal bolus. Nesse tratamento, recomenda-se o uso do método de contagem de carboidratos como estratégia nutricional, que combina a dose da insulina com a injeção de carboidratos em regimes intensivos de insulina, permitindo maior flexibilidade na injeção de carboidratos e obtendo melhor controle glicêmico e qualidade de vida, principalmente em horários de refeições irregulares, em situações de variação de apetite e nível de atividade física. Estratégias. A regularidade nos horários das refeições e as rotinas em que a criança e a família se sentam e comem juntos ajudam a estabelecer melhores práticas alimentares e monitoramento da ingestão alimentar. É importante que toda a família seja envolvida em fazer mudanças apropriadas com base em princípios de alimentação saudável. Fazer 3 refeições por dia, incorporando uma grande variedade de alimentos nutritivos de todos os grupos alimentares, com lanches saudáveis adequados, fornecerá todos os nutrientes essenciais, manterá um peso saudável, evitará a compulsão alimentar e fornecerá uma estrutura para o monitoramento regular do nível de glicose no sangue. Bom, foi isso. Muito obrigada.
Obrigada.